Salve o Corinthians! Pois é, rapaz. Salve o Corinthians. Nem corintiano eu sou, viu? Na verdade, eu sou botafoguense, com muito orgulho. Porém, eu tenho aqui que fazer aqui uma observação, já que a gente começou com o fundo musical, né? A gente tá começando com o fundo musical aqui, o nosso diário. E o Corinthians, a torcida corintiana, pelo menos parte dela, ou parte mais significativa, né? Eu já vou falar sobre isso. A parte mais significativa da torcida do Corinthians tomou iniciativa inédita de, nesse final de semana, encabeçar protestos que chocaram o Bozo, chocaram o Bolsonaro e seus apoiadores. Pela primeira vez, depois de 5 finais de semana, em plena pandemia, em que a gente viu na rua arruaceiros, fascistoides, vestidos de verde e amarelo, caçoando do vírus e caçoando da democracia, pela primeira vez a gente viu uma reação. A reação parece ter começado. E que curioso, a reação ela não partiu de partidos políticos, ela não partiu de sindicatos, ela não partiu sequer do movimento estudantil, que eram até então, né, os atores tradicionais nas ruas, naquilo que a gente chama de sociedade civil, em movimentos de protesto. Partiu de torcidas de futebol, a torcida Antifas de futebol corintiano. E não foi só ela. Eu fiz aqui a minha brincadeirinha, a minha homenagem, meus camaradas botafoguenses do meu time, não fiquem entristecidos. Se for o caso, a gente bota depois aqui no final o hino do Botafogo, até para não esquecer a nossa estrela solitária. Caçou muito da gente, né? Até porque a ausência de títulos aí, tá, as nossas agruras, né, do grande time da estrela solitária. Mas não fiquem chateados, porque eu sei que existem sim, e muitos, botafoguenses antifascistas, tá certo? Sei demais. Assim como palmeirenses antifascistas, onde em outra iniciativa inédita, histórica, palmeirenses e corintianos se reuniram sem briga, sem se matar, se reuniram no vão do MASP em São Paulo e fizeram uma grande manifestação reagindo, né, contra o fascismo dos apoiadores do governo Bolsonaro, defendendo, enfim, a democracia, a Constituição, contra um retrocesso democrático nesse país. Nem preciso dizer, né, que não bastou pouco tempo para ver provocação, porque os apoiadores de Bolsonaro já acostumados a ocupar as ruas, acostumados a ocupar a Avenida Paulista, não demorou para que, usando inclusive bandeiras de inspiração neonazista, uma bandeira da Ucrânia, por exemplo, que tem uma inspiração neonazista, esses babacas provocaram, né, os militantes, lá, os ativistas, os torcedores antifascistas, e a polícia militar logo, né, agiu. Mas agiu muito mais para reprimir os torcedores, já que está acostumado a reprimir torcida, né? Quando vê torcida, quando a polícia militar, eu até entendo o comportamento da polícia paulista, tão acostumada, né, a controlar tumultos provocados em dia de jogo, e que você tem encontros ali de torcedores do Corinthians e torcedores da Mancha Verde e Gaviões, torcedores do Corinthians e do Palmeiras. Então imagina ali, né, que já existe até um certo complexo dos policiais paulistas em relação à questão dessas torcidas. Porém, nesse dia, né, houve uma ação equivocada, a meu ver, no que tange aí a reprimir tão somente os torcedores sem levar em conta a postura, né, recorrente dos bolsonaristas, a postura recorrente, né, dos abusados, não é, equivocados, eu estou falando bonito, né, para definir os torcedores, não os torcedores, os ativistas, os militantes de verde e amarelo, que mais uma vez humilham, falseiam as cores da minha bandeira num falso patriotismo para defender um populista que está nos afundando na lógica aí desse vírus. E vejam bem, meus amigos e minhas amigas, hoje nós já temos mais de 530 mil pessoas contaminadas. Isso mesmo. Nós já temos, né, 530 mil pessoas contaminadas. Além disso, nós já temos mais de 30.530, se não me engano, óbitos. 30 mil pessoas já morreram, né, diante aí, né, dessa situação. Desses 530 mil, temos em torno de 200 mil pessoas recuperadas. Então, olha só que louco isso. Você já tem uma curva do contágio que ela é o dobro de pessoas que se recuperam. Aí você vai me dizer, pô, Fernando, mas das pessoas que morrem, você tem um universo aí que não dá nem 10%. Sim, meu amigo,
vai dar mais de 5%, digamos que 7%. 7%, levante-se em conta o número de pessoas contaminadas, conta aí, 500 mil de pessoas contaminadas, 7% que morrem. Amigo, minha amiga, é muita coisa, é horrível, é terrível. E agora, só que o seguinte, é paradoxal, porque olha só que louco. Ao mesmo tempo, né, que prevalece a regra, prevalece a orientação da OMS, prevalece a orientação dos governos estaduais, prevalece a orientação dos médicos infectologistas do bom senso. O isolamento ainda é uma escapatória, é um escudo para que a gente evite aí a contaminação. Apesar de que o Músculo Lobão, né, ontem no Roda Viva, disse que o isolamento não adianta nada. Em parte eu concordo com ele, você me dizer aqui que eu vou já incendiar aqui, né, o ex-bolsonarista Músculo Lobão. De fato, meus amigos e minhas amigas, quem está na periferia, quem está na favela, de fato, não tem como sequer se isolar. O traçado urbano desumano, o traçado urbano excludente nas nossas grandes cidades, sequer proporciona que pessoas que moram em conjugados, que moram em cortiços, pessoas que moram parede a parede com outras, né, em bairros com milhares de pessoas, com poucas condições, inclusive de higiene ou de saneamento, isso impossibilita naturalmente que essas pessoas, né, deixem de se aglomerar. Até pelo calor que tem dentro dessas casas, pelo menos aqui, levando em conta a nossa região Nordeste, né, nesse período aí de inverno. Então, eu consigo experimentar isso, né, faço esse testemunho para vocês, porque como eu trabalho em serviço essencial e por vezes eu tenho que me deslocar até determinados locais de periferia, quando eu chego lá eu percebo essas pessoas apinhadas nas calçadas, se não no comércio, nas zonas residenciais mesmo, regiões pobres, onde as pessoas sequer sabem como proceder, né, diante aí, dessa pandemia e de quais meios de isolamento mais corretas elas podem adotar. Até porque você tem famílias lá, né, com pessoas idosas em que vivem 5, 6, 10 pessoas dentro de cubículos. Então, nesse sentido, o Músculo Lobão ele tem uma certa clareza e é, de certa forma, correta a observação dele, né? Levante-se, claro, relativizando-se muito o que ele diz, porque eu não sou fã do Lobão, mas a gente tem que levar em conta que os mais pobres é que estão levando a pancada desse coronavírus. E são os mais penalizados, e os mais penalizados pelo neofascismo. Esse neofascismo escroto, não é? Que ocupou Brasília, que empesteou Brasília nos últimos finais de semana, nos últimos domingos, e que teve, inclusive, uma cena tosca, né? Uma cena anedótica de você ter até um presidente a cavalo. Olha só que louco, né? O Bolsonaro, né, desfilando em um cavalo. É isso que você vê, desfilando em um cavalo, como, né, o general Newton Cruz fez há 40 anos atrás. Né? Como se fosse o grande herói, o Dom Pedro do neofascismo brasileiro, né, no seu cavalo, dando seu novo grito de Ipiranga. Né? Nossa bandeira não será vermelha, só se for isso. Mas eis que, meus amigos e minhas amigas, houve a reação. Essa reação, de certa forma, ela é perigosa em termos de contágio. Com certeza, meus amigos e minhas amigas. Eu não vou aqui, né, passar pano. É um risco. Você que sai à rua para protestar contra o Bolsonaro, você está se arriscando a se contaminar. Mas não vai ser eu, Fernando Alves, que vai lhe impedir de fazer isso. Não vai ser eu que vou fazer isso. Porque eu gostaria de estar lá. Assim como, né, o filósofo Paulo Giraldelli, né? O filósofo Paulo Giraldelli, né, falou ontem também, eu também assisto o canal dele, né, o filósofo Paulo Giraldelli. Ele também, né, como é um cara que tem uma mãe, né, falou isso inclusive ontem, uma mãe idosa, da que ele cuida, ele não pode se dar o luxo de protestar, mas ele disse que gostaria também de estar. Tipo, colocar a sua máscara, colocar o seu EPI, se alguém tiver EPI, se valer do seu álcool gel, colocar na mochila o seu álcool gel, ir para a rua protestar contra o Bozo, ir para a rua protestar contra o retrocesso, ir para a rua protestar contra esse populismo sacana que só causa caos, ignorância, que só causa medo e aumenta também o contágio por conta da desinformação. Protestar contra as fake news, protestar pela defesa das instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, porque por mais que críticas que tenhamos às instituições, são instituições democráticas estabelecidas pela nossa Constituição. E quem é a favor do Bozo, meu amigo, quer sim rasgar a Constituição. Quer sim, no ideal malucado de um psicopata, quer reconstruir algo diante dos escombros da República, uma República destruída com vírus.
Essa que é a grande questão. E é legítimo sim, é legítima sim a aglomeração, mesmo que havendo aglomeração, mas é legítima a aglomeração e a reivindicação feita pelos torcedores, sejam eles corintianos, sejam eles palmeirenses, sejam eles flamenguistas, sejam botafoguenses, sejam abecedistas aqui, que aqui no RN, né, há já uma torcida, né, abecedista antífase e uma torcida americana antífase. Sabe por quê, meus amigos? Porque virou uma onda. O antifascismo do dia para a noite, a partir das manifestações do domingo passado, se tornou no Brasil do coronavírus uma verdadeira onda. E onda pode virar tsunami. Vejam o que aconteceu nas manifestações lá atrás, que eu inclusive tenho na internet cerca de 5 artigos publicados em periódicos, em revistas científicas de universidades, em que eu já falo sobre as manifestações populares que ocorreram no Brasil há mais de 5 anos. As chamadas Jornadas de Junho. Não é? E essas manifestações eclodiram em 2013, se prolongaram até a Copa, vocês se lembram muito bem disso, não vai ter Copa, lembra desse movimento? E culminaram, sim, com o impeachment da Dilma Rousseff. Claro, antes disso teve, né, aquela disputa eleitoral em que você já tinha militância de direita verde e amarelo de um lado e militantes usando camisa, né, Che Guevara e camisa vermelha e outras camisas do outro lado defendendo candidatos, né, que apoiavam o governo da Dilma, apoiavam o governo do PT, você já tinha isso naquela época, e você tem agora esses mesmos militantes de direita, né, de verde e amarelo, apoiando o presidente, apoiando o Bolsonaro, com esse falso patriotismo, com essa tese amalucada, não é, de que o comunismo, ou que o globalismo, ou que os chineses com seu vírus vão dominar o mundo, não é? E só que agora você tem um detalhe, você tem também agora torcedores com suas camisas de time de futebol, também protestando contra os caras que usurparam a camisa da seleção brasileira, usurparam a camisa da CBF em nome do fascismo, do neofascismo. Você tem agora torcedores de futebol com as suas camisas, sim, mas defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito. E isso, meu amigo, é um perigo para o senhor Bolsonaro. Isso é um perigo para o seu ministério. Isso é um perigo para as suas milícias, para os seus apoiadores que se aproveitam do vírus para tentar impor, ele sim, uma ditadura nesse país. Sim, porque a Sarah Winter dizer que é ditadura, pelo amor de Deus, a Sarah Winter, né, aquela carinha bonitinha dela, de bonitinha mais ordinária, de Barbie da direita, ela dizer, né, que, porque a Polícia Federal foi na minha casa, isso aqui é fascismo, isso aqui é ditadura. Não, meu amigo, isso é Estado de Direito, combatendo o crime. Porque difundir fake news é crime. Ameaçar ministro de Estado, ameaçar juiz, é crime. Difundir mentira para espalhar doença, espalhar contágio, espalhar pandemia, é crime. Tudo isso é crime. E é contra esses crimes que as pessoas têm que se insurgir. E se para se insurgir com esses crimes, somos obrigados, enquanto multidão, não é iniciativa individual, mas enquanto multidão, a sair às centenas, aos milhares nas ruas, para protestar, para evitar um golpe, aí eu digo sim, meus amigos. O risco à democracia é maior que o risco do contágio. Podemos nos contaminar? Sim. É verdade. Podemos nos contaminar? Sim. Mas não podemos nos contaminar de medo. Essa que é a grande questão. Nós não podemos nos contaminar pelo medo. Porque nós somos conscientes de que o coronavírus está matando, inclusive matando nossos entes queridos. Nós temos consciência disso. Temos consciência, sim, de que há necessidade de uma união nacional para combater o vírus. E essa união nacional, digo mais, ela só vai ser obtida se conseguirmos retirar da presidência uma corja. Uma corja que não é só de lunáticos. Uma corja de aproveitadores, de incompetentes, que se aproveitam da crise do coronavírus para se beneficiar apenas dos seus interesses particulares e das suas próprias oligarquias. Tá certo? Então, nesse sentido, meus amigos, eu convoco sim todo militante antifascista, porque virou uma onda. Nesse momento agora você tem tudo, você tem religiosos antifascistas, você tem juízes antifascistas, artistas antifascistas, farmacêuticos antifascistas, médicos antifascistas, antifascistou geral. Você tem padres antifascistas, pastores antifascistas, garis antifascistas. O antifascismo, que até então era um slogan, esse slogan antifa, que está inclusive se popularizando, o slogan antifa, que foi inventado lá nos Estados Unidos, já está aqui se popularizando. Isso vai dar, sim,
muito, mas muito trabalho mesmo para o senhor Jair Messias Bolsonaro, para o seu gabinete do ódio, não é? E para os seus filhos, a sua oligarquia. Tá bom? Então, dizendo isso, meus amigos, eu encerro mais uma vez aqui essa minha fala. Com a minha homenagem, né? Ao Botafogo, para meus camaradas botafoguenses não ficarem chateados. Botafogo também. Botafogo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Atlético, todos os times brasileiros. Todos contra o fascismo. Todos. Valeu.